A paz do Senhor, o amor de Deus esteja com cada um de nós. A palavra que Deus colocou no meu coração para passar para você, que talvez esteja passando por uma grande aflição, por uma situação que você pensa que nem vai suportar. Deus proverá. Foi essa a palavra. Deus proverá. Ele vai chegar no seu socorro. Ele vai chegar nesta situação que você está vivendo. Você não está só. Lembre disto. Você jamais estará só. Você que tem Deus no seu coração, mas que está passando por alguma prova, alguma aflição. Eu vou lembrar você da aflição que Abraão passou, mas que ele não duvidou. Ele não questionou Deus. Ele sabia que tinha um propósito no plano de Deus, naquilo que Deus falou. E olhe como foi difícil ouvir de Deus estas palavras. Você encontra em Gênesis, no capítulo 22, quando o Senhor Deus manda Abraão sacrificar o filho da promessa. O filho da promessa. Olhe, eu participei, há 2 dias atrás, eu participei de uma reunião maravilhosa. 2 dias não, foi ontem. E eu aprendi muito nesta reunião de senhoras. Eu aprendi muito. A presença de Deus foi tão forte, foi tão grande. E antes que a palavra fosse ministrada, uma irmã cheia do Espírito Santo, uma mulher segundo o coração de Deus, falou sobre a voz. A gente precisa identificar a voz de Deus. E que as vozes do mundo, você precisa reconhecer que elas não vêm de Deus. E você tem que procurar ouvir a voz que vem do Deus vivo. Então ela deu o exemplo justamente nesse momento, que Abraão recebeu de Deus a ordem para sacrificar o seu filho. Nós sabemos que existe aí o Senhor está mencionando, ele está fazendo menção do que ele iria fazer para nos salvar. Ele iria entregar o seu filho, que estava com ele antes que o mundo existisse, para salvar todo aquele que nele crê, para nos salvar. Então o Senhor, no capítulo 22 de Gênesis, fala com Abraão assim: e aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha a observação. Aqui o Senhor sabia o quanto que Abraão amava aquele filho. O quanto aquele filho foi esperado. Ele foi prometido e Abraão esperou durante 25 anos pelo cumprimento
que nesse intervalo Sara se apressou, quis antecipar as coisas e errou quando ofereceu Agar, a serva dela, para ter um filho com Abraão. Essa coisa de quando a pessoa foge do plano de Deus, querendo resolver com as próprias forças. Quando ela viu que ela não podia, ela era estéril e que naquele momento ela já era uma anciã, estéril também, claro. E aí ela achou o quê? Limitou o poder de Deus. Esqueceu que o Deus do impossível faz aquilo que parece impossível, ele faz tornar possível. Aquilo que você está achando que é impossível, Deus proverá. E aí, quando o Senhor diz para ele, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, porque o pai ama o filho. Deus Pai ama Cristo. Ele ama o filho. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. O Senhor não detalhou naquele momento. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, o seu filho. E cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele não duvidou, ele não questionou, ele obedeceu. E ela até falou sobre isso. A irmã Josi, muito amada, uma pessoa maravilhosa. Ela, quando levou esse cuidado para a gente tem que estar muito atento para saber distinguir a voz que vem do Pai e as vozes do mundo, que nós não devemos considerá-las. O mundo jaz no maligno e as vozes do mundo são contrárias à vontade do Pai. E aqui ele não duvidou, ele entendeu e olhe que o pai estava em silêncio por muito tempo. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele simplesmente obedeceu a ordem de Deus. E veja que interessante. E ao terceiro dia, no versículo 4, e ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Eles andaram durante 3 dias. Lembra que o Senhor Jesus passou 3 dias no sepulcro, que hoje está vazio? Que só passou os 3 dias com Jesus, porque no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Olhe como essa palavra tem a ver com a vinda de Cristo e a morte na cruz, para nos reconciliar com a vida, com o Pai, com o autor de nossas vidas. E aí ele foi e obedeceu. E ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Ei, você está entendendo o que Abraão falou? Abraão falou para os moços ficarem ali, e só ele e o filho foram para o lugar do sacrifício. O lugar onde ele ia sacrificar o seu filho.
Mas ele disse que ele ia adorar a Deus. Adorar. E ele disse que, havendo adorado, tornaremos a voz. Olha a fé de Abraão. Porque Abraão sabia. Ele já conhecia a grandeza de Deus. Ele viu que a mulher dele, que era estéril, tinha 90 anos quando engravidou. Então, ele sabia que tratava do Deus do impossível. Então, naquele momento, pela fé, ele disse que depois que ele e o filho, adorassem o pai, retornariam. Ele creu que eles voltariam juntos. Como? Se ele ia imolar o filho. Sabe como é o nome disso? É a fé. A fé inquestionável. Ele não duvidou. Ele tinha certeza que a voz era do Pai. Nós devemos ter muito cuidado com a voz do Senhor. E não devemos ouvir as vozes do mundo. Aquela que diz que você não vai conseguir. Que, mas você? Como? Não, isso aí é muito complicado. Procura uma coisa mais simples. Não, não queira isso não. A voz de Deus, quando ele diz, ele faz. E aí o que aconteceu? Ele já disse aos moços que ajudaram a eles, que vieram com eles, que ficassem ali, mas que eles, depois de adorarem ao Pai, eles retornariam. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Lembra da cruz? Pois ficou sobre Isaque a lenha. Isaque foi quem carregou a lenha até o lugar do holocausto, até o lugar do sacrifício. E Abraão tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Abraão, ele manteve a chama acesa. E você, cuidado para a sua chama não apagar. Cuidado, porque o mundo quer apagar a chama da sua relação com Deus. O mundo quer isso. O diabo quer destruir a criação de Deus. Inventa narrativas, cria muitas histórias. E se a pessoa não estiver preparado, se não tiver conhecimento da palavra de Deus, pode cair. Cuidado. Cuidado para não ouvir a voz do mundo. Ouça a voz que vai trazer vida para você. E aí, ele colocou a lenha sobre o filho e seguiu com o fogo e o cutelo. Ele estava preparado para sacrificar, para obedecer a Deus, ao Criador. E foram ambos juntos. Ali estava o pai e o filho, caminhando com o filho carregando a lenha até o lugar do sacrifício. Então falou Isaque a Abraão. Agora chegou o momento que Isaque não estava entendendo, porque faltava o cordeiro. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro? Oh, meu Deus! Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá.
E Deus realmente, ele deu o filho. Por isso que hoje nós temos esta consciência. Porque Jesus Cristo, quando Jesus Cristo voltou para o Pai, enviou o Espírito Santo, que nos dá o discernimento de toda a verdade da vida, a essência da vida. Porque o Cordeiro, Deus realmente proveu, ele trouxe esse filho. Quando Abraão falou, ele profetizou: Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Nós precisamos organizar a nossa vida, fazendo do nosso corpo um altar. Um altar para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. E ele preparou o altar. Ele edificou um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Esse filho não era uma criança, não. Senão ele não teria como carregar a lenha que o jumento carregava. Então ele tinha força. Isaque tinha força. Mas Isaque não reagiu. Olhem que na palavra, simplesmente um idoso, um centenário, colocou o seu filho sobre o holocausto, o altar, amarrou o filho, um filho que estava com toda a força. E esse filho, não se diz que esse filho não foi amarrado. Foi não, ele foi amarrado sim. Ele foi preso à lenha. Ele foi preparado para o sacrifício. E ele se permitiu ser sacrificado. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo aceitou a morte de cruz, aceitou ser sacrificado na cruz do Calvário, por você que não está dando valor à sua vida, por você que não entende, não entendeu a sua identidade. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Você é importante para Deus. E ouça a voz que vem dele, que ele te orienta. Você vai superar isso que você está enfrentando, porque Deus proverá. E esse filho obedeceu, porque a palavra diz que ele estendeu, olha só, ele depois que deitou o filho sobre o altar, amarrado, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Você imagina esse momento que Abraão disse: eis-me aqui. Ele estava com o cutelo, pronto para sacrificar o filho. Tão amado. Oh, meu Deus. Ainda tem gente que brinca com o sacrifício da cruz. Que faz coisas terríveis no carnaval, zombando do sacrifício da cruz, da morte de Cristo por você, por cada um de nós. Vamos honrar o sacrifício da cruz. Vamos nos santificar.
Vamos ser dignos, purificados por Ele, para que Ele habite em nós. Faça do seu corpo um altar para Ele. Oh, meu Deus! Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Meu Deus! Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro por trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. O cordeiro, vamos lembrar do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que o filho dele não fosse sacrificado, foi preciso que Deus sacrificasse o seu próprio filho para salvar você que está me ouvindo agora, para nos salvar. E aí, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o nome do lugar, o Senhor proverá. Oh, aleluia! Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Oh, aleluia! Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, aleluia, porquanto fizeste esta ação, esta prova de fé, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Olha a promessa, olha como é bom ouvir a voz de Deus. Te abençoarei. Olhe como aquilo que Deus falou para Abraão, no primeiro momento, me entrega o teu filho, sacrifica o teu filho. Naquele momento, eu achei muito lindo que a irmã Josi observou. Irmãos, o Senhor, Ele é contra sacrifício humano. O Senhor, Criador dos céus e da terra, é contra o sacrifício humano. Mas quando Deus falou, Ele não questionou Deus. Às vezes, você está passando por um estreito que você diz, como é que pode? Eu estou fazendo tudo certo. Por que eu estou passando por isso? Para ser fortalecido espiritualmente. Porque toda prova, ela nos traz força espiritual. Porque quando estamos no bem bom, costumamos nos acomodar. E é muito perigoso ligar o piloto automático. É muito perigoso. Mesmo que você já entregou sua vida ao Senhor, que você tem até um ministério na igreja, que você está ali servindo a Deus. Tenha cuidado, porque há um risco, irmãos, das vozes do mundo. E de repente você está passando ali por uma situação que você acha até injusto você está passando. Mas é Deus te moldando, te fazendo mais forte espiritualmente. Porque toda poda dói. E ali o Senhor estava tirando dele algo que era mais valioso que ele tinha. O filho da promessa. Mas ele discerniu, ele entendeu que era Deus. Ele entendeu que era Deus falando com ele e ele obedeceu. E por isso o Senhor começa a abençoá-lo.
que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Pela obediência de Abraão, o Senhor abençoa todas as nações. Nós somos abençoados por causa da obediência. Nós somos abençoados. Todas as nações da terra. Mesmo que hoje algumas nações estão na escravidão do pecado, onde colocaram no poder monstros, pessoas malignas, ditadores, que trazem dor e sofrimento. Esta nação precisa despertar para orar, para clamar ao Deus vivo, entendendo que a oração é com intimidade, é adorando a Deus, é buscando a face dele, para que todas as nações sejam alcançadas. Para que a nação que hoje é proibida de falar desta palavra, as escrituras sagradas, para que elas sejam livres. Que Deus liberte o povo que está hoje sofrendo nas mãos de ditadores, que proíbem que fale de Cristo, que querem colocar nas repartições a proibição de se falar de Cristo. Não pode falar do sacrifício do Deus Pai, que enviou o seu Filho para nos salvar, para pagar o preço, porque o preço do pecado é a morte, não tem para onde correr. Então, ele se fez humano e foi sacrificado, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele obedeceu ao Pai. E olhe que o adversário tentou muitas vezes, ali no deserto, tentou Jesus demais. Usou uma vez até Pedro para dizer, não, mestre, não queira isso, não queira que aconteça esse sacrifício. Mas Jesus disse, arreda Satanás. Ele não disse, arreda Pedro. Não, ele sabia que Satanás estava por trás de Pedro. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades do mal. Que nós devemos viver alertas, bem atentos para a voz dele. Mesmo que pareça uma coisa bem absurda. Imagine, onde não tinha chuva, onde não se falava na palavra chuva, Noé ouviu de Deus que era para ele fazer uma arca, porque o dilúvio, o Senhor ia enviar o dilúvio. Noé, ele não duvidou de Deus. Noé fez a arca e fez tudo que Deus mandou. Então faça isso, obedeça a Deus, que o resto é com Deus. Porque você está carregando um fardo tão pesado nas suas costas? Entregue a Deus este problema, porque Deus proverá. Deus proverá. E aí, irmãos, essa palavra que ele disse, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. É tempo, igreja. É tempo. É tempo para você que pensa que nem é igreja. Que você ainda não recebeu, não aceitou a sua identidade. Porque em nós há o DNA do nosso Criador. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o altar e a nossa oferta. O que estamos oferecendo ao Senhor de nossas vidas?
Estamos agradecendo o sacrifício da cruz, a provisão da salvação, porque o Senhor proveu a nossa salvação. Aí eu escrevi alguma coisa bem rápido. O nosso Deus é Deus de provisão. Às vezes não entendemos o Senhor, mas Ele sabe o que faz. Ali o Senhor fez prova da fé de Abraão, aqui, nessa passagem da Bíblia que nós lemos. E ao mesmo tempo, o Senhor estava apontando para o seu plano de salvação da humanidade. Ali o Senhor fez menção de que ia fazer, entregar o seu filho para ser sacrificado por nós, para a remissão dos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. O Calvário. Vamos lembrar do Calvário. Porque hoje as pessoas querem lembrar muito do que eu vou fazer amanhã, qual é a roupa que eu vou comprar, qual é a bolsa, qual é a sandália, qual é... Deus proverá a saúde, a vida, a salvação daquele filho que está afastado, a libertação daquele filho que está sendo oprimido por algo, está sendo tentado, está afastado ou está confuso. São muitas vozes e o mundo é enganador, engana. O adversário, ele é astuto, ele não brinca não. Por isso que você tem que estar atento. Então, a prova, ela visa nos fortalecer. Abraão obedeceu, sem duvidar, sem questionar a Deus, apesar da dor que ele estava trazendo em si, de estar levando o filho para ser sacrificado. É uma dor terrível, mas ele obedeceu pela fé. E Deus honrou a fé de Abraão. Até hoje nós somos abençoados como nação, porque Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E obedeceu. Considere o amor do Pai por você. Considere. Foi muito amor. A cruz é a maior prova do amor de Deus por você, por nós. Receba esse amor. Que esse amor transforme o seu espírito, o seu coração. Que você seja renovado, renovada espiritualmente pelo amor de Deus. Lembrando que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Nem conhecíamos Deus. E Ele já zelava por nós. Meu Deus, quantas vezes Deus, na sua infinita misericórdia, me livrou de males terríveis. De perder a minha alma. De perder a minha vida, quando eu não conhecia Deus, quando eu achava que conhecia, vivia naquela coisa superficial, rasa, um Deus tão profundo, e eu rasa, e Ele cuidou de mim, e assim Ele faz na sua vida, você não está só, lembre-se disso. Ele nunca saiu do seu lado. Oh, glória a Deus. Foi por amor. Jesus se entregou por amor. Jesus aceitou a cruz. Jesus, quando ele disse que ele pediu, se possível, afaste de mim esse cálice da amargura, é que no momento que todos os pecados do mundo estavam nele, pregado na cruz, ele clama ao Pai, Pai, por que me abandonaste? Porque era isso que ele não queria. Era aquela aflição de, naquele momento, o Pai, que é santo, 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 teve que ficar afastado do Filho quando o Filho só era o pecado do mundo, sem nunca ter pecado. O Senhor Jesus Cristo jamais pecou.
mas pagou pelo preço dos nossos pecados. Lá na cruz. Então Deus proveu o cordeiro. Aquele que Abraão falou, Deus proverá. Ele trouxe o cordeiro que tira o pecado do mundo. E o cordeiro passou 33 anos aqui na terra. E o cordeiro foi imolado por você e por todos nós. E ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, lembre-se, aquele que estava do lado do nosso Senhor Jesus Cristo, que se arrependeu, que reconheceu que Jesus não merecia estar ali, mas que eles mereciam, aquele homem, quando ele pediu a Jesus para lembrar dele, Jesus Cristo disse, ainda hoje estarás comigo na casa do meu Pai. Então não pense que porque você cometeu um pecado que você não se perdoa, que você não aceita, que você se sente tão culpado, tão culpada, que você pensa, tudo isso que eu passo aqui é porque eu mereço, porque eu fiz isso, isso e isso, há não sei quantas décadas. E você carregando o fardo de um pecado que você já se arrependeu. E quando você se arrepende, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário tem o poder de te purificar, de te justificar diante do Pai. E você vai ter, sim, um lugar com Ele na glória. Porque foi por isso que Jesus se ofereceu na cruz, se permitiu. Mesmo eles dizendo, se você é filho de Deus, desce daí. Só que ele precisava sacrificar por nós. Era uma necessidade nossa. E ele colocou sobre ele a necessidade de pagar o preço dos nossos pecados. Oh, meu Deus. Entrega a tua vida ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entrega a tua vida para ele. Entrega este propósito, esta preocupação que você tem. Entrega ao Deus que provê. Deus proverá. Não esqueça, Deus proverá. Até aqui.